Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Já estamos aqui ao vivo em nome de Jesus para, em poucos minutos, nós já meditarmos, em uma palavra da parte de Deus nesta noite. Hoje, domingo, costumeiramente, hoje é o dia em que nós fazemos o culto da família, E estamos na presença do Senhor nesta noite para juntos adorarmos a Ele. Já creio que os irmãos já têm feito orações neste momento, neste dia, e aí nós estaremos já em poucos minutos aqui, entrando já na palavra de Deus. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus e vamos meditar em um texto da parte do Senhor. Amém, irmãos? Daqui a alguns minutinhos nós estaremos ao vivo, em nome de Jesus. Quero pedir a você que nos ajude em oração, que vai intercedendo por nós, para que o Senhor nos dê graça e nos dê saúde. Amém? Hoje pela manhã eu não pude transmitir a escola dominical, estou acometido de uma enfermidade em minha coluna, e foi um pouco difícil para eu estar aqui sentado. Preferi repousar para estar hoje aqui à noite com os irmãos, tá certo? Mas estamos felizes na presença de Deus, crendo no seu milagre, tá certo? Daqui a pouquinho, em poucos segundos, nós estaremos já iniciando aqui em nome de Jesus. Você que está, já vai pegando aí a sua Bíblia. Nós vamos, em poucos segundos, já vamos ler um texto da palavra de Deus, uma palavra bastante conhecida de toda a igreja. Amém, meus irmãos? Nós já vamos iniciar aqui em nome de Jesus, já com uma oração. Deus abençoe o irmão Volksmark, que está conosco, nosso irmão Volks, a irmã Wanda, nosso amigo Wesley Quintino, um abraço, meu amigo. Quero desde já convidar aos irmãos para que nós possamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos nesta noite especial que o Senhor prepara para que nós estejamos na tua presença. Quero te louvar, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos tem dado vida, pela oportunidade de estarmos diante de ti neste momento para oferecer a ti um culto, para te buscar, para te adorar na beleza da tua santidade. Deus, que a tua palavra nesta noite encontre guarida, encontre lugar nos corações, de forma que nós possamos guardá-la, para nós não pecar contra ti. Peço a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos, dos meus amigos que estão neste momento sintonizados comigo, que o Senhor possa alcançá-los com bênçãos, em nome de Jesus. Guarda cada um, Senhor, por teu amor, por tua graça, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, você que está com a sua Bíblia, vamos ler um texto da palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. É um texto bastante conhecido da igreja, um texto que nós iremos ler dentro de um tema principal que nós estamos desenvolvendo nesses dias. O tema principal é o que fazer em tempos de crise. Amém? Já estamos meditando neste tema principal já há alguns dias. E hoje nós vamos falar de uma coisa importante para se fazer em tempos de crise. Amém? E o que é importante nós fazermos em tempos de crise? Nesta noite nós vamos ver a importância de nós oferecermos a Deus um culto em tempo de crise. Queridos irmãos, de repente você está tendo tempo para tantas coisas e a gente procura, às vezes até procura o que fazer devido à demanda de tempo que nós temos. Aqui em Minas os irmãos usam bem uma expressão própria e regional, que eles dizendo que quando eles dizem estou com prazo ou sem prazo, Então os irmãos aqui de Minas vão entender bem o que eu estou dizendo. E às vezes você está com muito prazo ou pouco prazo, É uma expressão bem local. Às vezes nós estamos com muito tempo
para fazer as coisas, nós ficamos procurando o que fazer. Mas nesses tempos de crise, nós podemos fazer algo que nos trará grandes resultados. E uma das coisas que nesta noite eu venho desenvolver aos irmãos é que nós precisamos, em tempos de crise, cultuar a Deus, oferecer a Deus um culto racional. Lembro-se que quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto racional, um culto com entendimento. Então nós precisamos adorar o nosso Deus, precisamos cultuar ao nosso Deus em tempos de crise. Obviamente que em todos os momentos da nossa vida, mas muito mais quando nós estamos passando por momentos difíceis, porque o culto nos aproxima de Deus. O culto faz com que nós estejamos na presença de Deus e Deus está presente conosco, porque existe uma garantia bíblica, né, que o Senhor vai estar, né, onde nós estivermos reunidos no seu nome. E esse reunidos no nome do Senhor é você estar única e exclusivamente reunido com o propósito de adorá-lo, de cultuá-lo, de honrá-lo. Então é isso que nós vamos ver nesta noite, esse assunto que nós iremos desenvolver. A importância de nós estarmos na presença de Deus, cultuando ao nosso Deus em um momento de crise. Amém? Pois bem, queridos, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Vamos ler a partir do versículo de número 9. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9 a seguir. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentamo-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado ser eu, que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens, que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus vendedores, seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unânime contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes,
mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés em troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Amém. Queridos irmãos, estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa, uma palavra que todos conhecem, uma palavra que é lida muitas das vezes por nós em nossos púlpitos, que é a passagem em que Paulo, juntamente com Silas, em um acontecimento da segunda viagem missionária, a Bíblia vai dizer aqui, como lemos aqui no início, que Paulo, ele tem uma visão e aparece a ele um varão da Macedônia dizendo: ajuda-nos. Ele, obviamente, compreendendo, que era uma visão da parte de Deus para que eles fossem pregar o evangelho naquela região. Prontamente Paulo pega Silas e eles então se dirigem àquela localidade. Quando eles chegam na cidade, eles já são recebidos, pela irmã Lídia, a vendedora de púrpura, e já lhe falam largamente a palavra. Ela se batiza junto com os seus. Deus faz uma obra na casa de Lídia, porque aqueles homens de Deus estavam ali naquele lugar. Vejam bem, irmãos, Jesus então começa já a salvar naquele lugar, fazer obras maravilhosas. Então Paulo e Silas, aqui é Lucas, o médico amado, está narrando esse texto. A Bíblia vai dizer que eles estavam indo para a oração. Para a oração. E diz a Bíblia que saiu ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E ela, a Bíblia está dizendo que ela adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Diz a Bíblia que ela, aqui Lucas dizendo, ela seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Observe, irmãos, que aqui o próprio inimigo de nossas almas, ele, através desse espírito imundo, ele já anunciava, ele falava com a sua própria boca, ou melhor dizendo, usando a boca da moça, falando da obra que aqueles homens de Deus estavam fazendo naquele lugar. Mas isso não é porque ele estava querendo dizer uma verdade, como algumas pessoas interpretam diferente, mas obviamente que esse falar foi algo que despertou em Paulo uma indignação. A Bíblia vai dizer que Paulo perturbou-se com aquela palavra, com aquele elogio. E diz que por muitas vezes que eles passavam por ali, diz que aquela moça se dirigia a eles falando isso, E a Bíblia vai dizendo aqui, que ela fez isso por muitos dias, o versículo 18. Mas Paulo ficou perturbado, preocupado com aquela situação. E diz a Bíblia que um determinado dia, obviamente que Paulo teve o discernimento da parte de Deus, porque ele era um homem que tinha uma vida de oração na presença de Deus. E aí o que ele faz? Ele então se volta àquela moça que estava possessa daquele espírito maligno e diz assim: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. A Bíblia diz, na mesma hora saiu. Deus usou o apóstolo Paulo, ele repreendeu aquele demônio e aquele demônio saiu imediatamente daquela moça, porque ele recebeu uma voz de autoridade de alguém que tinha vida de oração,
Veja, irmãos, a importância de nós termos uma vida de oração, porque na hora que chega o momento adverso, aquele que está em oração, que está na presença de Deus, a probabilidade dele prevalecer é muito maior do que aquele que vem trazendo, vem levando a sua vida de forma desleixada, sem oração e sem o culto. Hoje, em especial, estamos falando da importância de nós cultuarmos a Deus em tempo de crise. Quando nós cultuamos a Deus, irmãos, Deus estabelece conosco um elo de ligações entre os céus e a nossa adoração, porque Ele está recebendo como cheiro suave aquele culto. Irmãos, e é uma bênção, porque aí Deus ele pode se manifestar, porque estamos ali conectados com Ele, o adorando, honrando ao Senhor. Isso é maravilhoso. Quantas vezes que nós nos reunimos em algum lugar e a gente diz, meu Deus, parece que não tem nada acontecendo aqui, parece que as coisas estão fora do lugar, e aí a gente começa a orar, começa a adorar a Deus, começa a engrandecer o Senhor, daqui a pouco a doce presença do Espírito Santo se manifesta em nosso meio e nós falamos depois, como foi bom aquele culto, como Deus operou em nosso meio, como Deus se manifestou no nosso meio, porque nós oramos, porque nós atraímos a presença de Deus para estar conosco. Pois bem, após ele ter feito esta ação de ter expulsado aquele demônio daquela moça, começaram os problemas do apóstolo Paulo e de Silas. Por quê? A Bíblia vai dizer que aquele espírito maligno que operava na vida daquela moça dava àqueles senhores lucro. Era um espírito de adivinhação. Após Paulo ter repreendido aquele demônio, acabou o lucro. E a Bíblia diz que eles ficaram indignados, não é? E no versículo de número 19 diz a Bíblia que vendo os senhores que a esperança do lucro estava perdida, eles prenderam Paulo e Silas, os levaram à praça, à presença dos magistrados. Primeiro inimigo que eles arrumam quando chegam nesse lugar, o próprio inimigo. Depois, os senhores. Depois vamos ver os magistrados, versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, porque somos romanos. Aí no versículo 22, agora diz que a multidão também se levantou, unânime contra eles. Os magistrados rasgaram as vestes deles, açoitá-los em praça pública com varas. Ora, estamos fazendo a obra de Deus e temos adversidade. Veja como está no texto. Eles estavam desenvolvendo a obra, o chamamento, o ide do Senhor, e estavam padecendo. Veja, meus irmãos, que agora existe um questionamento no ar entre aqueles que professam a fé em Cristo, dizendo por que é que Deus permitiu isto? Ora, estamos passando por um deserto, estamos passando por este sofrimento, por esta aflição. Eu não sabia que Deus permitia que nós passássemos por situações como essa. Ora, meus irmãos, Jesus disse que no mundo nós íamos ter aflições, nós íamos sofrer. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele faz um convite que a gente não ouve nos nossos dias. Ele diz, Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições. Sofrer comigo as aflições. A Bíblia em Isaías, quando Isaías, há mais de 800 anos antes, ele profetiza sobre o Senhor Jesus, no capítulo 53, ele usa uma expressão dizendo sobre Jesus, falando que Jesus era um homem de dores, era um homem experimentado nos sofrimentos. Queridos irmãos, Jesus sofreu, não é? Então o sofrimento, nós passamos por ele, nós estamos vivendo nesta terra. Não é motivo para nós desfalecermos e largarmos a nossa fé, porque nunca ninguém me falou, pastor, que eu ia sofrer. Sabe por quê, irmãos? Porque os crentes da atualidade, eles são regidos pelos pregadores televisivos que dizem para as pessoas que o crente não fica enfermo, que a enfermidade é do demônio, né? Crente não fica doente, né? Não pega doença no crente. Eu quero falar, cadê esses pregadores? Estão todos em casa.
preocupados com o coronavírus. Mas é muito fácil eu ir para a televisão e brincar com a fé das pessoas e dizer, não, vocês devem enfrentar de frente esta doença. Crente não fica doente, mas eu estou lá no meu apart hotel, na minha suíte, não é? Presidencial, com o meu helicóptero lá preparado, já com o meu jatinho abastecido, que qualquer atichinho que eu tiver, eu já entro no meu helicóptero, vou para o aeroporto, entro no meu jatinho e vou para onde eu quiser, Estados Unidos, Israel, para onde eu quiser. Vou em busca de uma cura, porque eu tenho condições, né? Eu tenho condições. Queridos irmãos, vamos ser inteligentes, não é? Este templo, este corpo que nós temos, ainda não recebeu redenção. Nós vamos receber a redenção do corpo, sim, quando o Senhor arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. O nosso corpo será transformado. Nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, para viver uma eternidade com Ele. Então, calma, nós não recebemos ainda a redenção para o nosso corpo. O Senhor tem saúde para nos enviar? Sim, mas o mal que sobrevém sobre um também pode vir sobre nós, irmãos. Temos que entender essas coisas. Agora, temos que crer que quando nós temos uma aliança com Deus, Deus nos guarda de algumas ações. Existe uma diferença em você entender que você está passivo de passar por uma situação, mas você busca a Deus para não passar por ela, ou para que Deus te livre dessa situação. Amém? Mas estar sujeito, estamos sujeitos sim. Eu mesmo que estou falando aqui, passei pelo vale da sombra da morte inúmeras vezes. E eu clamei a Deus, orei, e eu estou aqui. A misericórdia de Deus me alcançou. Mas passivo de passar pela dificuldade, passei por ela. Amém, meus irmãos? Então vamos entender essas coisas, né? Então o que acontece? Eles aqui receberam adversidades, questões, problemas que os açoitaram, os enfrentaram, vivendo uma vida de oração, uma vida de trabalho. Eles estavam fazendo a obra de Deus. Eu quero nesta noite trazer uma representatividade para Paulo e Silas. Eles representam aqui a igreja que está labutando, que está fazendo a obra, a igreja que somos nós, que estamos fazendo o que Deus mandou, porém estamos passando por adversidades, estamos passando por dificuldades. Glória a Deus por isso. Vamos ver o que é que Deus tem para nós lá na frente. Então vamos prosseguir. O inimigo estava contra eles, os senhores da moça estavam contra ele, os magistrados contra ele e agora o povo. Meu Deus, todo mundo contra. Então a Bíblia vai dizer no versículo 23, irmãos, que após eles ter dado a eles muitos açoites, eles apanharam, foram açoitados com varas, a Bíblia diz que eles lançaram ele na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha o que aconteceu. Paulo e Silas, então, agora arrumaram muitos inimigos, porque estavam fazendo a obra de Deus. Eles apanham em praça pública, são presos e ainda os seus pés, né, a Bíblia está dizendo, que foram seguros em troncos, presos em troncos. E você poderá me dizer assim, pastor, como é difícil nós servirmos sofrendo, passando por tempos de crise. Se nós cultuarmos a Deus de todo o nosso coração, Deus irá fazer algo por nós. Se você, nesta noite, oferecer a Deus um culto racional, se você, nesta noite, oferecer a Deus um culto racional, se você, nesta noite, adorar a Deus de todo o seu coração, você pode ficar tranquilo que alguma coisa vai acontecer. Amém? Então vamos lá. O que Paulo e Silas fizeram? Ora, irmãos, vamos pensar. Deus nos deu uma direção, nós seguimos a direção de Deus, já chegamos na cidade ganhando almas para Jesus. Glória a Deus. O inimigo veio nos desafiar, repreendemos o inimigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas aí começaram os problemas.
Os inimigos, os levantes, sentenciados, apanharam, amém? Foram presos e agora estão lá dentro de uma cela. A Bíblia está dizendo que no cárcere interior a gente entende que não era uma cela normal como as outras, não é? Quem sabe eles ficaram em uma cela um pouco mais segura, não é? Como se fosse uma solitária, um lugar num âmbito mais escondido, com mais dificuldade para fugir, um lugar sem luz, um lugar frio. Foram presos. E aí a Bíblia vai dizer, no versículo 25, que eles tiveram uma atitude. E qual foi a atitude que Paulo e Silas tiveram em tempos de crise? Eles se puseram a cultuar a Deus, a adorar a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei, já pensou se fosse eu, se fosse você? Você com as costas, com o corpo todo dolorido, marcado, porque você acabou de tomar surra, uma grande surra. Me perdoem, irmãos. Açoites. Você apanhou com varas em praça pública, preso injustamente. Irmão, se Paulo e Silas não fossem homens de Deus, pessoas que servem a Deus porque o conhecem, porque têm com ele comunhão, quem sabe eles iam dizer assim, Paulo ia dizer para Silas, olha Silas, servir a Deus não foi um bom negócio. Nós estamos fazendo a obra de Deus e veja o que nós ganhamos. Nós apanhamos, meu amigo. Aí quem sabe se Silas não fosse também convertido e não cresce em Deus, Silas ia dizer, verdade, Paulo, você tem razão. Olha a dificuldade que estamos passando. Nós fizemos tudo que Deus mandou e estamos aqui. Queridos irmãos, esses dois homens eram dois adoradores. Esses dois homens eram homens de Deus, homens que sabiam que no tempo de crise eles tinham que fazer uma coisa, era adorar a Deus, era cultuar a Deus. Por isso que o subtema do nosso tema central, o que fazer em tempos de crise, o subtema desta noite é: vamos cultuar a Deus, vamos adorá-lo. Você pode glorificar a Deus por isso? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. O que Paulo e Silas começaram a fazer naquele momento? Eu não sei a música que eles cantaram, a Bíblia não revela o conteúdo da oração dos dois. É uma das coisas que nós não sabemos, né? Não existe aqui pormenores em relação a esse acontecimento, mas aqui está o suficiente para nós aprendermos e executarmos na nossa vida. Diz que eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. Oh, meus irmãos, vamos adorar o Senhor nesses tempos? Vamos orar? Vamos cultuar ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Quando eles começam a louvar a Deus, a Bíblia diz no versículo 26 que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo abriram todas as portas e foram soltos às prisões de todos. Olha que observação interessante. A Bíblia vai dizer que a iniciativa de cultuar foi de Paulo e de Silas, mas o efeito do culto alcançou todo mundo naquela prisão. Alcançou os presos, porque a Bíblia vai dizer que a prisão de todos se abriram. A Bíblia vai dizer que Deus, quando enviou aquele terremoto, que tremeu, né, que balançou, que moveu os alicerces do cárcere, diz que todas as portas se abriram. Imagine as portas das prisões de antigamente. Portas que o homem não conseguiria derrubá-la, nem arrombá-la. Mas Deus então manda um terremoto, esse terremoto faz com que certamente aqueles batentes das portas começam a movimentar-se e aquelas portas começaram a se abrir pelo poder de Deus, porque alguém estava cultuando. Você quer ver que Deus vai bradar no nosso arraial com vitória, com cura, com livramento,
quando nós estivermos adorando a Deus, meus amados irmãos, de todo o nosso coração, quando nós estamos servindo a Deus com alegria, Deus envia sobre nós a provisão, a libertação, o livramento, a bênção e a vitória. Glória a Deus por isso. Então veja que não somente os que tiveram a iniciativa de cultuar receberam a bênção de Deus, bem como os que ouviam na prisão também receberam. E veja que um pouco mais à frente no desfecho da história, nós vamos ver que aquele carcereiro que estava responsável pelos presos, ele se preocupa porque os presos fugindo sob sua responsabilidade, ele pagaria com a vida. Então há um desespero naquele homem, não é? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele acordou, isso aqui é maravilhoso, quando o carcereiro acordou e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e ele quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa expressão do versículo 17. Veja, enquanto Deus está fazendo milagres, enquanto alguns estão sendo libertos, enquanto alguns estão recebendo o livramento de Deus, existe alguém que está querendo a morte. Olha que interessante o texto. É o que nós estamos vivendo nesses dias. Alguns, mas aquele que crê em Deus está desfrutando de milagre de Deus. Eu estou profetizando nesta noite sobre a tua vida. Você está recebendo o livramento de Deus. Por quê? Simplesmente porque você está adorando, está glorificando a Deus, está exaltando o nome do Senhor, não está reclamando pelos cantos. Ai meu Deus, por que isso, Senhor? Não, irmão, nós estamos, eu amanheci mais um Deus, amanheci mais um dia, eu estou vivo na tua presença, estou te adorando, estou te cultuando. Foi exatamente o que Paulo e Silas fizeram, irmãos, com dores no corpo que tinham apanhado, com os pés presos, mas aquilo não prendeu a sua alegria, aquilo não interrompeu a comunhão deles com Deus, e eles passaram a cultuar, a adorar, e quando você adora, quando você cultua, quando você se aproxima de Deus, aí o de repente de Deus se manifesta na tua vida. E a Bíblia diz que de repente Deus entrou com uma providência. Deus está entrando com providência em nossa vida, irmão. Deus está entrando com providência para com a sua igreja. Deus está fazendo algo por nós, porque Deus é maravilhoso. Estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Estamos nesta terra, mas nós temos plena convicção e certeza que o nosso Deus está nos guardando, que o nosso Deus está respondendo a nossa oração, porque nós estamos adorando a Deus, estamos cultuando a Deus. Veja que nós, irmãos, as pessoas às vezes olham para nós que somos crentes e dizem, vocês são loucos, porque crente faz culto até em velório. A gente canta, glorifica a Deus, prega a palavra, porque nós não atribuímos a Deus culpa alguma. Nós fazemos como Jó, nós continuamos adorando a Deus, aleluia. A Bíblia diz que depois que Jó recebeu todas aquelas notícias, que havia perdido tudo, Jó se levanta, rapa a sua cabeça, rasga suas vestes, e diz a Bíblia que ele se lança em terra e adora a Deus. Adore a Deus, cultue ao Senhor nesse tempo de crise, porque Deus vai enviar o socorro sobre a nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Veja aqui, irmãos, Deus aqui usou uma ferramenta, o terremoto. Nós podemos até aqui, estou recebendo uma inspiração, podemos de repente transformar a nossa série, o que fazer em tempos de crise. Podemos mudar o título daqui para frente e dizer quais são as ferramentas que Deus usa em tempo de crise. Quem sabe nós vamos desenvolver esse tema. Aqui a ferramenta de Deus foi o terremoto. Deus enviou um terremoto, glória a Deus, sobre aquela prisão e deu grande vitória aos seus servos. Mas vamos voltar aqui ao que eu disse. O carcereiro, então, pensando que todos iam fugir, diz a Bíblia que ele pega a sua espada para se matar. Veja o versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Agora observe o versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas.
Veja, os irmãos sabem que as prisões daquela época, elas tinham tochas nas paredes que promoviam a luz. Com o terremoto, aquilo tudo saiu do lugar e a gente entende pelo texto que aquela prisão ficou escura. Veja que a expressão para nos comprovar isso é que no versículo 29, ele pediu luz, que ele queria enxergar o que estava acontecendo. Mas diz a Bíblia, irmão, que Paulo, no versículo 28, com grande voz diz para ele, não faças mal algum. Como que alguém vai enxergar no escuro? Como que alguém, irmãos, que um lugar com pouca visibilidade, ele consegue enxergar o que está acontecendo lá do outro lado? Veja que coisa interessante. Sabe o que eu quero te dizer? Que Deus está contemplando a nossa situação, Ele sabe de tudo. Fique em paz, você não vai se perder. Deus está te enviando um livramento nesta noite, em nome de Jesus. Então Paulo diz para ele, não faça isso, nós estamos aqui. E ele como que pensando, de onde está vindo essa voz? E ele pediu luz, eu quero luz. E obviamente alguém providenciou aquela luz, e eles olha, vê Paulo e Silas, e ele se prostra diante de Paulo e Silas, e ele faz aquela pergunta, a Bíblia diz no versículo 30, que tirando-os para fora, disse, senhores, ele pergunta, o que me é necessário que eu faça para me salvar? Eu estou vendo que vocês servem a um Deus Todo-Poderoso. Eu consigo entender que isso é algo sobrenatural. Eu quero isso para mim. Como é que eu faço? Vem a resposta. Aí eles disseram para ele, e eles disseram, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu quero dizer para você nesta noite, de acordo com este texto, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deus nos dará salvação, livramento, porque Deus está no controle, nós estamos cultuando a Deus. Agora veja, irmãos, tanta coisa que aconteceu, tanta maravilha que aconteceu, porque dois homens se puseram a cultuar a Deus em um tempo de crise, um momento adverso. Ao invés de ficar reclamando, murmurando da situação, eles adoraram a Deus, eles glorificaram a Deus, eles ofereceram a Deus um culto. A Bíblia diz, oravam e cantavam hinos a Deus. Queridos irmãos, por que eles fizeram isso? Jesus salvou, Jesus deu livramento. Olha que coisa linda. A gente não vê nem eles dizendo aqui, Paulo reclamando das dores. Não, Paulo estava preocupado em fazer a obra de Deus e contemplar as maravilhas do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu quero te dizer nesta noite, que se você entendeu o que Deus falou contigo nesta noite, se você está adorando a Deus, se você está cultuando ao Senhor, se você está servindo a Deus com alegria, descansa no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. Que Deus em Cristo Jesus possa fazer com que você entenda que este momento que estamos passando é um momento que nós temos que manter a nossa comunhão com Deus, com a sua palavra. Precisamos ter uma vida íntima de oração para nós vermos a potente mão de Deus se manifestar ao nosso favor. Eu quero orar com você neste momento. Nós vamos primeiramente orar, agradecendo a Deus pela palavra que Ele nos deu nesta noite. E posteriormente eu vou fazer aquela interação com os irmãos, como é de costume, agradecer nominalmente a cada um dos irmãos, fique aí sintonizado. E depois, ao final, nós vamos fazer aquela oração juntos, uma oração de intercessão, aqueles que precisam, e eu creio que o Senhor nos abençoará. Vamos primeiramente agradecer a Deus pela palavra enviada aos nossos corações. Pai, nós queremos render a Ti graças neste momento, em o nome de Jesus, te agradecer pela palavra enviada aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo continue falando conosco de uma forma especial, que nós continuemos cultuando a Ti, Te adorando, Te bendizendo, Te servindo, para que nós possamos, Senhor, desfrutar do Teu milagre. Nós cremos que, de repente, o Senhor se manifestará com vitória em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém.
Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos lá. Deixa eu mexer aqui o meu cursor. Que Deus abençoe. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Opa, deixa eu descer aqui. Vamos lá. Irmão Volksmar, um abraço. Deus abençoe o irmão Volksmar. O Wesley Quintino, que Deus abençoe sua vida. A irmã Lenira, Deus abençoe a senhora. Irmão José, irmã Aninha, viu? Toda a família, em nome de Jesus. A irmã Wanda também. Um abraço, irmã Wanda, para a senhora, toda a sua família. Que Deus lhe abençoe muito. A irmã Elaine, minha esposa, também está. Que Deus abençoe, meu amor, você, sua vida. Também aqui a nossa irmã Karina Gomes. Um abraço ao irmão Cícero, viu? Família abençoada, os irmãos, não sei se ainda estão lá na cidade de Boituva, né? Que Deus abençoe a irmã Dani também lá de Itu. Um abraço a toda a família Otávio, irmã, nosso irmão Irã. Que Deus abençoe o Irã, irmão Wagner. Glória a Deus, a irmã Rafaela, né? Que Deus abençoe a irmã Rafaela. O irmão Lazinho. Ei, irmão Lazinho, um abraço forte. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Nosso irmão Franco. O evangelista Dilmar Silva. Que Deus abençoe, Dilmar, a sua vida, companheiro. Em nome de Jesus. A irmã Rosana Santos, a irmã Maria Aparecida, que está lá no Nordeste. Ei, irmã Maria, um abraço para a senhora, viu? Estou orando pelos seus filhos. Deus abençoe a irmã Ronilda, a irmã Nida, né, como nós chamamos. A irmã Gisele Cristina, Deus abençoe. A irmã Judite, a irmã Midian Ribeiro, Deus abençoe a irmã Midian, a sua vida, né? Midian Ribeiro Andrade. Deus abençoe a nossa irmã Midian. Quem também é a nossa, minha vizinha, mano. Midian é minha vizinha. Deus abençoe, viu, Midian? Sua vida, seu esposo, Leandro, toda a sua família. A irmã Leia, também, que está lá do sul, né? Isso me fala a memória, Santa Catarina, aquela região. Que Deus abençoe a irmã Leia, irmão Josué, homem abençoado, né? Josué, homem de fé. Um abraço aí para você e toda a sua família. Glória a Deus. Está de novo conosco aqui o Alan, nosso amigo, né? Deus abençoe, viu, Alan, a sua vida. O Alan é vereador aqui na nossa cidade, em Candeias. Deus abençoe a sua vida. A irmã Rafaela está aqui saudando toda a igreja, viu? Está chegando aí, irmã Rafaela, a sua saudação, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida. O irmão Jorge, ei, Jorjão, pregador, meu amigo lá de São Paulo, presbítero Jorge Souza. Que Deus abençoe a sua vida. Também a Ivarlene Teixeira, né? Que Deus abençoe a Ivarlene, comerciante aqui da nossa cidade, né? Que Deus abençoe a sua vida, os seus negócios, viu? Seu pai, sua mãe, toda a sua família. Que vocês recebam o livramento de Deus na vossa casa, viu? Adorem a Deus, cultuem ao Senhor, que Deus de repente fará algo ao seu favor, viu, Valene? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Também a Sheila Pimenta, Sheila, que Deus abençoe, a esposa do Vitor, né, do Banco do Brasil. Que Deus abençoe sua vida, viu, Sheila? Você é uma pessoa muito especial, a sua família. Eu e minha esposa, nós amamos vocês, vocês são especiais para nós. E eu estou aqui transmitindo, né, da casa que pertence a vocês, que nós alugamos. Estamos aqui pregando a palavra de Deus, viu? Que Deus abençoe sua vida, Sheila. O Gileno também, meu amigo, lá de São Paulo. Ei, Gileno, aleluia. Gileno, meus irmãos, é lá de Jequié, na Bahia. Terra boa. Que Deus abençoe você, irmão Gileno. O meu amigo cantor J. Santos, também, que é natural lá de Jequié, né? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Pois bem, irmão Melquisedeque. Ei, Melquis, irmão Melquis, irmã Vanessa. Que Deus abençoe uma vez mais a vida de vocês. Estão lá nos Estados Unidos da América, né? Que Deus possa guardar vocês, bem como as duas joias, né? A Jade e a Esmeralda. Que Deus guarde a sua vida, Melquis, Vanessa, que guarde os seus filhos. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Estamos com muita saudade. Quem sabe Deus prepara, ou eu vou aí, ou vocês voltam para cá. Amém? Mas estamos orando, sejam felizes, conquistem aquilo que vocês precisam, que a bênção de Deus está sobre vocês. Amém? Estamos aqui orando por vocês. Que Deus abençoe muito. Irmão Luiz lá de Itu, Deus abençoe, irmão Luiz, toda a família, em nome de Jesus. A irmã Ângela também, que Deus abençoe, irmã Ângela, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui interagindo com os irmãos. Também a Débora Luciana, que Deus abençoe, Débora, a sua vida, viu? A irmã Débora, como a gente sempre fala, né? A irmã Débora, ela tem um salão de cabeleireiro aqui na nossa cidade. Que Deus abençoe sua vida, prospere os seus negócios, em nome de Jesus. Te dê grande vitória, viu? Nesses tempos de crise, que Deus prospere a sua vida e que você possa desfrutar do de repente de Deus na tua vida. Continue cultuando, adorando a Deus, que Ele é contigo. Amém? A irmã Wanda, irmãos, lembrando que a irmã Wanda ficou mais velha, né, irmã Wanda? Parabéns para a senhora, viu?
Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te dê saúde em mais um ano que o Senhor tem concedido para a irmã. Que Deus abençoe a irmã Lia Santos, irmã Lia sempre também conectada conosco, a irmã Lia e os seus familiares, viu? Que Deus abençoe a irmã, que Deus possa guardar a senhora em nome de Jesus. Meu amigo, irmão Tony, ei Tony, que saudade do Tony Costa, família Costa, lá da cidade de Tatuí. Deus abençoe o seu pai, pastor Paulinho, uma família que me ajudou muito, irmãos. Me ajudou construindo igreja, ganhando almas para Jesus. Que Deus abençoe, Tony, a sua vida. Dê um abraço no seu pai, na sua mãe, toda a família Costa aí por mim, viu? Em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. A irmã Adriana Pavani, também lá de Itu. Irmã Adriana, Deus abençoe sua vida, viu? Seu esposo, suas filhas. Que Deus possa abençoar grandemente, em nome de Jesus. Então, os irmãos aqui agradecendo. Aqui é a nossa irmã Realina, nossa guerreira. Irmã Realina, mulher de Deus na terra dos viventes, mulher de oração. Não esqueça de mim não, irmã Realina. Esqueça não, ore por mim, para que Deus possa nos abençoar. Um abraço forte no seu coração. Aqueles irmãos são esses irmãos que estão aqui nesse momento interagindo, por isso estou direcionando a eles esta palavra, esse agradecimento. Amanhã, com fé em Deus, nós estaremos aqui mais uma vez às 19 horas, adorando ao Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos fazer aquela oração juntos, em nome de Jesus, agora. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, nós estamos juntos neste momento, elevando a nossa fé diante da Tua presença. Estamos orando, porque nós estamos crendo que o Senhor é aquele que trabalha em favor daquele que espera. Nós estamos crendo em Ti, esperando em Ti, na Tua palavra, no Teu poder, no Teu milagre. Estamos, Senhor, neste tempo, Te adorando, Te bendizendo. Estamos neste tempo, cultuando a Ti, de todo o nosso coração, orando, cantando, adorando ao Senhor na beleza da Sua santidade. Quero Te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar os meus irmãos que estão orando agora comigo, bem como os seus familiares, em o nome de Jesus. Senhor, que no futuro, glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, que a todos digam amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Amanhã estaremos juntos aqui, pastor Wilson Lopes, seu amigo, às 19 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.